quadro negro com banheiros, pátio para o recreio, pátio coberto para as aulas de educação física. E tudo isso era muito novo na época. Também nascia o jardim de infância e o ginásio. Nessa época, a partir dessas escolas, a vida da criança ela começa a ser regulamentada pela escola, onde se há um tempo de férias e um outro de escola, onde se tem que frequentar a escola. É um verdadeiro renascimento da escola, com um sistema de ensino regulamentar. São Paulo, nesse período, passa a ser referência para os outros estados em termos de educação, e muitos professores foram convidados para irem a outros estados para auxiliar nas reformas. Porém, essa renovação não foi totalmente firmada. Bom, agora a segunda fase da República, como a alfabetização era nessa fase. Somente em 1931 que o Brasil passa a ter um sistema que coordenava todo o sistema de educação, quando Getúlio Vargas cria o Ministério de Educação e Cultura e elegeu Francisco Campos como primeiro-ministro, que reformou todo o ensino secundário. Durante a Segunda Guerra Mundial, no Brasil foi implementado em 1937 o Estado Novo. Bom, gente, o Estado Novo era um regime ditatorial inspirado no modelo alemão. Aquele que começa com a letra N, sabe? Que eu não posso falar aqui. E nessa época se intensificou os valores nacionalistas, onde foram introduzidas matérias novas na escola, com destaque na formação moral e cívica, e a pedagogia foi militarizada. Nos anos 50, o ensino fundamental foi ampliado, apoiado pela ONU, as Organizações das Nações Unidas, que também tinha acabado de ser criada. A ONU criou o programa Educação para Todos, que se espalhou por todo o mundo e tinha como principais pilares uma educação mais humanista, de cidadania nacional, e tinha o objetivo que esses pilares fossem universais e que atingisse as massas da população. A educação universal visava abranger diferentes necessidades da sociedade contemporânea, que todos tivessem o direito de estudar de forma gratuita e com ensino laico, que o ensino fosse obrigatório, que garantisse o desenvolvimento das pessoas, com valores de respeito aos direitos humanos e de respeito pela liberdade, que o conhecimento promovesse a amizade entre os países e a tolerância de grupos religiosos e raciais. Pode-se perceber que a educação não se restringia apenas em aprender a ler e escrever, mas sim de ensinar princípios básicos para todas as pessoas da sociedade, de ensinar valores. O Brasil, por incrível que pareça, foi um dos primeiros países a aderir a essa declaração. Porém, como sempre tem um porém, colocá-la na prática foi muito demorado e difícil. A partir daí, se teve muitas reuniões, reformas, conferências para efetivar de fato uma escolarização universal. Mas o nosso país ainda não ia bem em termos de educação comparado aos países que são os nossos vizinhos. Países como Argentina, Chile, Costa Rica, Venezuela e o México mostravam-se superiores nos índices de qualidade de ensino e de adesão comparados ao Brasil. Até mesmo países mais pobres, como a Bolívia, a Colômbia, Cuba e Equador, tinham mais pessoas matriculadas nas escolas do que no Brasil. Uma das principais dificuldades da propagação da escola primária no nosso país
foi o grande crescimento populacional que teve na época. Os governos, tanto federais, estaduais e municipais, não davam conta de tentar implementar estratégias para levar a educação primária a todos. As crianças dessas épocas, nos anos 50, desculpa, não sei se vocês ouviram, mas como eu tô em casa, tem uns barulhos assim da rua, e aqui onde eu moro é bem barulhento. Então vamos lá começar de novo. As crianças dessa época, nos anos 50, elas só frequentavam no máximo a primeira e a segunda série. Somente 10% dessas crianças chegavam a uma quarta série. Somente 46% frequentava a escola primária em 1948. E em 1959, este número subiu para 51%. Em 10 anos, se teve muita pouca mudança. Ou seja, 1% por ano era muito pouco comparado ao crescimento populacional, que era de 3% ao ano. Para se ter uma ideia, de 1900 a 1950, o analfabetismo caiu de 65% para 51% da população com menos de 15 anos. Nesta fase, com o crescimento populacional descomunal, o Brasil passou a ser mais urbano e industrializado. As pessoas começaram a se mudar das regiões rurais para as cidades. E com isso surgiram muitos problemas sociais, dentre eles a escolarização dos filhos dos novos habitantes. Surgiram muitas reformas, leis, reuniões que pouco foram efetivas para atender às necessidades da população em relação à escolarização. Praticamente eram reformas que só ficavam no papel, mais uma vez. Para atender a população da época e para enfrentar o pouco número de escolas e professores habilitados, os governos municipais tomaram algumas decisões simples, que foram de implementar o ensino noturno nas escolas, mesmo comprometendo a qualidade do ensino. Em São Paulo, nos anos 60 e 70, tinham aulas que duravam 2h30 a 3 horas. Mas mesmo assim, o ensino elementar era um dos piores do mundo. Observando toda essa problemática, a Igreja Católica decidiu ajudar com o programa de difusão de educação para jovens e adultos com as metodologias de Paulo Freire nos anos 60. Ai, pessoal, só um minutinho que eu vou tomar um golinho de água. Eu queria fazer um adendo. Mesmo que esse vídeo não tenha a intenção de falar sobre a EJA, vale a pena citar aqui os esforços que foram feitos em benefício do fim do analfabetismo. Apesar dos grandes obstáculos que citei durante este período, que vai dos anos 30 aos 70, existiu sim algumas modificações positivas, como o aumento de oportunidade de acesso à escola, cresceu também as salas de aula de alfabetização, a democratização do ensino também se ampliou de forma limitada, tanto nas questões qualitativas e nas quantitativas.